Olá, pessoal. Eu sou Isabel TGM, neuropsicopedagoga em Brasília, e estou aqui com mais um vídeo acerca de orientações para os pais que estão com seus filhos em casa. Com esta pandemia de 2020, assumimos a postura de pais e professores. O professor estuda a vida toda para dar aula, para entreter a criança, para fazer com que ela se desenvolva sem sofrimento, para tornar as atividades o mais divertido possível e o processo de ensino-aprendizagem mais gostoso. Eu estou dando algumas dicas para os pais para favorecer usando alguns dos recursos que eu adquiri ao longo da minha carreira. E o vídeo de hoje vai para crianças pequenas ou com um tipo de atraso no desenvolvimento. Para quem está aí em casa com as crianças pequenas, crianças que têm algum atraso no desenvolvimento, algum transtorno ou síndrome, eu deixo a pergunta, primeiro, por onde começar os estímulos adequados? Eu costumo usar um termo que vem da neurociência, né? Geralmente eles chamam de neurotípico as crianças sem nenhum transtorno e neurodiverso as crianças que têm algum tipo de transtorno, síndrome, alguma especificidade. Como são diversas, a gente chama de neurodiverso, só para se habituarem aos termos. As pessoas sempre me perguntam, como é que eu posso fazer com o meu filho que está em casa e não quer fazer as atividades da escola que são online? Eles só se interessam pelo celular ou por vídeos que eles querem colocar. Como é que eu posso fazer com que o meu filho aprenda a gostar de ter as aulas ou de estudar? Convenhamos, é bem complexo para uma criança que tinha uma rotina de ir para um outro lugar para fazer essas atividades. Por quê? O lar da criança, ela é o seu ambiente de conforto. E aí, do nada, isso tudo mudou. E a mamãe e o papai viraram os professores. Isso não é agradável para quase ninguém, né? Convenhamos que estamos todos, adultos, crianças, todos sofremos. Eles mais ainda, porque quanto menor a criança, mais dificuldade elas têm de entender a situação. E nós temos que nos rebolar para conseguir fazer com que elas entendam, que elas se habituem a uma nova rotina que facilite esse processo de ensino-aprendizagem. É importante continuar as estimulações, porque quem tem filhos neurodiversos em casa sabe muito bem que as crianças tendem a regredir em seus comportamentos, em algumas estimulações, em alguns avanços que já tinham sido feitos. Então, é preciso continuar fazendo os estímulos corretos. Como não estamos podendo ir para dentro das clínicas ou das escolas, então o que a gente pode fazer? Fazer os estímulos em casa, e eu vou passar para vocês hoje algumas coisas que eu costumo sempre falar, e esses slides que vocês estão vendo, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, e também os links com estudos científicos acerca do que eu estou falando aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar aí embaixo os comentários, sugestões para mim, nos comentários do YouTube, ok? Estimular uma criança tem que ter a estimulação certa no tempo certo. Uma criança, por exemplo, muito pequena, ela não vai conseguir se ater às atividades como um adulto. Primeiro porque o tempo de atenção dela é muito curto. Os professores, sabendo disso, diversificam muito a sua aula e no período em que ficam com as crianças, que em geral são de 4 horas, eles costumam dar pequenas pausas e fazer algumas estimulações que, na visão de quem está de fora, são apenas brincadeiras. No entanto, vocês podem ver nos meus outros vídeos que eu coloquei no canal, ou por aqui mesmo você vai observar que não são brincadeiras somente, né? Tem coisas que são muito importantes para as crianças que vão refletir muito depois. Por exemplo, a atenção de uma criança é mínima, mas as crianças com síndrome de Down ou dentro do espectro do autismo, elas têm uma atenção ainda mais reduzida. Com o passar do tempo, fica mais evidente. O que a gente faz? Por exemplo, vamos nos ater aos TEAs, né, aos que estão dentro do transtorno do espectro autista. É um espectro. Então, tem crianças que precisam de muita ajuda e tem criança que quase não precisa de ajuda, a não ser na infância, que é bem evidente. Como a gente pode estimular essas crianças? No caso do espectro do autismo, eles nascem
com uma dificuldade na imitação. O ser humano, ele já nasce olhando muito para esse triângulo, boca, olho. Esse triângulo é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Ela precisa olhar nos seus olhos e ela precisa ver a sua boca se mexendo para aprender a falar, balbuciar. Então ela começa ali balbuciando. Mas isso tudo parte do processo de imitação natural. Quando a criança não faz isso naturalmente, ela tem que ser estimulada. Então, ela tem que olhar para os olhos, ela tem que entender as expressões, se está bravo, se está feliz. As crianças, por exemplo, no espectro do autismo, têm uma certa dificuldade de interpretar isso e ele tem que ser estimulado para interpretar tanto as suas próprias emoções quanto as emoções dos outros, isso desde muito cedo. E para aprender a falar, a gente olha muito na boca da pessoa. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a pessoa, para saber. Num diálogo, a gente sempre está olhando para a expressão da pessoa, para ver se ela está gostando do que você está falando. Então, você faz uma leitura ali do olhar, da seriedade ou da alegria da pessoa. As crianças geralmente têm uma certa dificuldade já de entender isso. Então, desde muito cedo, o que a gente tem que fazer? Aqui eu coloquei algumas imagens de algumas coisas que eu acho muito básicas. Por exemplo, no processo de desenvolvimento, tudo começa com a observação dela e do outro. Então, a gente começa observando os pais, ouvindo a fala dos pais. E depois, as brincadeiras no espelho, né? Que, como vocês podem ver no cantinho aqui dos slides, a gente faz as brincadeirinhas do espelho, que é colocar a criança e ela tem que reagir diante do seu próprio reflexo. Depois, ela tem que imitar o que o adulto está fazendo em alguns outros comportamentos, que são os comportamentos induzidos. E você, quando você brinca de pegar no nariz e a criança ter que te imitar, o que você está trabalhando? Esse processo vai muito além do simples imitar. Ali é a atenção. A criança está prestando atenção em você e ela está tentando reproduzir aquilo que você está fazendo. Se ela não consegue fazer isso, você tem que estimular para que ela faça. Então, é muito comum ali a história do bate-palminha, da mãe ali tentando fazer com que a pessoa imite aquele movimento que ela está fazendo, dar tchauzinho. É na infância, na primeira infância, inclusive, que a gente começa a observar o adulto e a movimentação em casa. O que as pessoas fazem? Então, se a mamãe sempre está dando comidinha para o filho, é muito comum ver as crianças dar comida para os seus ursinhos, para os seus brinquedos. Eles transformam aquela vivência que tem dentro de casa numa experiência particular no seu brincar. E o brincar da criança é uma fase em que envolve muita ciência, muita observação, até chegar ao ponto da criança fazer exatamente aquilo que você quer. Então, o nível de atenção vai aumentando nessas pequenas coisas, até chegar na fase de alfabetização, por exemplo. Ela tem que imitar o som quando o professor fala, olha, essa é a letra A, a gente lê A, então ela está observando todo esse conjunto, ela foi treinada para isso. Facilita o processo acadêmico da criança quando ela tem todo um desenvolvimento natural na infância, de estímulos muito concretos e importantes. Para fazer tudo isso, existe um manual que eu considero assim, muito importante. Eu digo sempre nas minhas palestras que isso aqui devia ser ensinado para a pessoa quando ela está com o filho na barriga. Assim como a gente faz o pré-natal, todo mundo tinha que conhecer essa escala, por exemplo, que foi criada nos Estados Unidos, na cidade de Portage, em 1978. Observe, consiste em uma listagem de 580 comportamentos de crianças de 0 a 6 anos para as áreas de desenvolvimento motor, linguagem, cognição, socialização, autocuidados. Essa escala, ela pode ser utilizada em berçários, creches, programas de pré-escolas e com crianças mais velhas, onde há suspeita de atraso de desenvolvimento. A mãe chega para mim e pergunta, olha, professora, ele não consegue se concentrar em nada, ele não desenvolve nenhum tipo de tarefinha. O que eu faço? Primeiro, eu vou analisar em que fase aquela criança está e fazer com que ela alcance esses pontos para poder estimular uma atenção ali refinada. Então, se eu já trabalhei a atenção bruta, que é chegar ali dos 0 aos 6 anos, a gente está fazendo o básico. Então, depois daquilo, o que a gente faz? Tem outros tipos de trabalho que eu posso fazer para aumentar a atenção, para aumentar a memória?
com certeza. Mas primeiro você tem que fazer o básico. Quando a criança, às vezes os pais já levam para as clínicas logo ali na primeira infância porque não sabem desse tipo de coisa. Então, se você está dentro desse quadro, se você tem uma criança pequena e antes dos 6 anos, ou se você já tem uma criança assim mais velha, mas que ainda não chegou nesses pontos, é bom você dar uma olhadinha nessa escala. Ela é muito simples de entender e vão, como eu falei, dos 5 aspectos que são as 5 áreas mais importantes de todos os indivíduos, que vai desde a socialização, a linguagem, tanto da compreensão do que se está dizendo até a emissão, a linguagem, tanto na parte de se expressar quanto de compreender a informação, os cuidados próprios, que a gente, quanto mais independente você torna uma criança, porque tem muitas pessoas que têm assim dó, né? Ai, ele se vestir sozinho com 4 aninhos. Se você quanto mais você tarda a desenvolver a autonomia de um indivíduo, menos qualidade de vida você proporciona a ele. Então, nós temos aí os cuidados próprios, que estabelecem uma autonomia daquele indivíduo se viver dentro do próprio ambiente e conseguir fazer suas próprias coisas. Toda pessoa, acho que é desrespeitoso quando você sente dó. A criança, mesmo que com algum transtorno, síndrome, ela não precisa de dó, ela precisa de respeito, ela precisa das pessoas que queiram fazer com que ela evolua, que ela continue o seu desenvolvimento como todo mundo. Então, eu tenho as minhas limitações e as minhas dificuldades e vou trabalhar para me desenvolver cada vez mais. Então, isso é um respeito a todo indivíduo. Respeitar nas suas limitações, ir mais devagar, mas fazer com que ele avance as etapas. Isso é, sobretudo, importante. Inclusive no cognitivo e na área motora. Então, aqui vai uma parte muito importante. Às vezes, as crianças especiais são podadas na parte de cuidados próprios e na área motora, justamente porque se tem dó de forçar. Não é forçar, é porque se ela chegou, se ela não tem nenhuma deficiência física, nenhuma proibição médica, o que me impede de fazer com que aquela criança, de incentivar aquela criança a ter um esporte? Então, geralmente, as crianças que fazem esportes conseguem se desenvolver muito na área cognitiva. E, geralmente, as crianças não querem. Não importa se sejam neurotípicas ou neurodiversas, é muito difícil introduzir. Tem crianças que é fácil, que você coloca ali uma bola, ela já sai rolando, ela gosta desse tipo de atividade. Mas quando passa a ter regras, olha, você não pode chutar de qualquer forma, você tem que trabalhar em equipe, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, ela já não gosta. Isso é uma coisa comum. O que a gente faz? A gente estimula. Então, quando ele não tem nenhum laudo, a gente estimula e fala, vai fazer sim. E quando tem laudo, a gente fica com medo. Ah, mas é o jeito, às vezes eu não gosto, às vezes sente dor. Tem que verificar se ele tem nenhum problema de saúde, né, um cardíaco, alguma coisa assim, que seja impedido. Ele tem que ser estimulado de uma forma agradável a escolher um esporte, porque isso trabalha a atenção, memória, desenvolve o intelecto do ser humano por completo. Há vários livros, e eu posso colocar aqui nos links, que comprovam o que eu estou dizendo. Mas voltando aqui ao nosso guia, né, a nossa escala Portage, tem um site que é só falando sobre esses pontos. Então, se você é o pai, a mãe que está aí dentro de casa, eu vou colocar este link da escala, né, que é do site profala.com, que você pode analisar tudo que o seu filho já sabe, o que você ainda tem que desenvolver nele, o que você tem que estimular. Lembrando que tudo tem que ser feito com muito cuidado, mas com muita determinação e nada de forçar, nada de tornar desagradável. Então, por exemplo, aqui eu coloquei de 0 a 1 ano, a criança tem que observar a pessoa movimentando-se em seu campo visual. Isso é comum demais no bebê, que você fala com eles e enquanto você vai falando, ele vai te seguindo com o olhar. Se o seu filho aí de 4 anos não está conseguindo ainda fazer isso, não faz isso, ele tem que ser estimulado carinhosamente a fazer esse tipo de coisa, tudo bem? Responde ao seu círculo familiar sorrindo, vocalizando ou parando de chorar.
Isso é um controle que a gente adquire, olha, de 0 a 1 ano. Ele tem que aprender a se controlar já logo cedo. Seguindo essa escala, vocês vão ver que tem todas elas lá, tem muitos tópicos a serem lidos. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, pode me mandar no Facebook, pode me mandar no Instagram ou por aqui mesmo nos comentários, que faço questão de responder, ok? Espero que tenham gostado. Me deem aí dicas para o próximo vídeo, ok? Então, até logo, pessoal!